Olá, pessoal. O professor Rafael Barros aqui falando com vocês. Vamos para mais uma aulinha de física hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre lentes esféricas, lentes delgadas, tanto faz, né? E aí eu vou falar sobre a introdução, né? Como é que elas funcionam, o que o meio influencia na lente, né? Então vamos trabalhar isso aí. Compartilhar aqui com vocês a minha tela. Está aqui, ó. Então, as lentes, elas surgem com a necessidade de você melhorar a capacidade visual do ser humano, né? Seja para corrigir defeitos de visão ou para você corrigir, para você conseguir observar objetos menores, objetos distantes, tá? E aí as lentes surgem para suprir essa nossa necessidade. E nós vamos dividir essas lentes em dois grandes grupos. As lentes de bordos finos e as lentes de bordos grossos. As lentes de bordos finos, quando mergulhadas num meio que tem um índice de refração menor do que o delas, elas funcionam como lentes convergentes. As lentes de bordos grossos, se tiver mergulhada no meio de índice de refração menor do que o delas, elas funcionam como lentes divergentes. Tá? Então, essa observação aqui do meio é muito importante. Porque dependendo do meio, uma mesma lente pode ser convergente ou divergente. Isso vai depender do meio onde ela é mergulhada, tá? Então aqui, ó, como é que eu construo essas lentes, tá vendo? Eu pego interseções entre as esferas. Eu peguei aqui, ó, duas esferas de mesmo raio. A interseção entre elas me deu uma lente biconvexa. Peguei uma esfera de raio R1 e um plano. Lembrando que o plano, né, ter uma face plana, significa que o raio tende a infinito. É uma esfera de raio infinito. Tá ok? E ela vai me dar a lente plano-convexa. Essa daqui, ó, uma esfera de raio R1, raio maior, e uma esfera de raio R2, que é um raio menor. Isso vai me dar uma lente côncavo-convexa, essa terceira lente aqui. E da mesma maneira, a gente pode trabalhar com as lentes divergentes. Olha, como é que eu fiz aqui uma lente, como é que eu construí uma lente bicôncava, né? Uma lente de bordos grossos. Duas esferas com raios iguais, e aqui, olha, eu preenchi com o material da lente. Me deu uma lente bicôncava, uma lente de bordos grossos. Aqui, um plano na direita e uma esfera de raio R1 na esquerda. Esse espaço aqui, entre o plano e a esfera, me deu a lente plano-côncava. E aqui, duas esferas de raios diferentes. Uma esfera R1 de raio menor e uma esfera R2 de raio maior. E o espaço entre elas me deu a lente convexo-côncava. Tá? Olha aqui, ó. Primeiro caso, eu peguei, tá vendo? Uma lente de bordos finos e mergulhei no meio que tem um índice de refração menor que o dela. É o caso mais comum. Você vai pegar uma lente de vidro e vai mergulhar num meio que tem um índice de refração menor do que o da lente. O raio vai chegar paralelo, vai refratar pela lente e vai convergir para um ponto. Então, essa lente, ela converge os raios luminosos. Se eu pegar essa lente de bordos grossos e mergulhar num índice de refração que é menor do que o dela, num meio que tem um índice de refração menor do que o dela, ela diverge os raios. Agora, observa como o meio influencia isso aí. Aqui. Tá vendo? Eu peguei a mesma lente aqui, a lente de bordos finos, que anteriormente era convergente. Mas por que ela era convergente? Porque ela estava mergulhada num meio que tinha um índice de refração menor do que o dela. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou mergulhar essa lente num meio que tem um índice de refração maior do que o dela. E aí olha o comportamento dessa lente de bordos finos, olha.
o raio entra paralelo e diverge. Então, ela deixou de ser convergente, passou a ser divergente. Assim como a minha lente de bordos grossos, olha o que aconteceu. Deixou de ser divergente e passou a ser convergente. Tudo por influência do meio. Tá ok? Então, pessoal, quando você for caracterizar uma lente, é importante você observar em que meio ela está mergulhada. Não é só observar o formato dela. É a combinação do formato, né, das bordas, com o meio onde ela está mergulhada. Tá ok, pessoal? Então, essa é a nossa primeira parte de lente. É só uma caracterização. Como é que você vai saber se uma lente é convergente ou divergente? Tá? Isso foi o que eu queria passar para vocês. Tudo bom? Um grande abraço. Até a próxima.